Senhoras e senhores, como diria nossa querida Nani Venâncio, voltei, Brasil! Olha, dos campos para os negócios, de um garoto, cara, com visão estratégica, pro cara que virou um CEO de grandes impérios. É isso mesmo, grandes impérios, no plural. Mas olha, eu não vou ficar aqui dando bastidor, dando spoiler para vocês antes do que, Anderson? Vai, meu filho, roda a vinheta! Olha, hoje a gente vai entender como esse convidado virou o nome por trás de grandes segmentos aí, de saúde e tecnologia, inteligência artificial, assim. É um cara que se você olhar, você fala, meu, como isso é possível? Mas antes, a gente já começa agradecendo aqui os nossos parceiros, porque sem eles nada disso seria possível, que é a Estou, começando aqui com a Estou Quituteria Portuguesa. Olha, eles são os melhores de São Paulo. Então, pastelzinho de nata, tem um outro lá, como é que chama, Cadu? Esqueci agora, aquela patanisca de bacalhau, licor português, enfim, uma infinidade de delícias portuguesas que os caras têm. E agora não só uma, mas duas lojas. A primeira na Domingos de Moraes, 336, aqui na Vila Mariana. E a loja 2, que é a loja de fábrica, na 3 de maio, 376, Vila Clementino. Ah, Felipe, eu não posso ir lá na loja agora, eu quero pedir online. @Estou Quituteria, eles entregam onde você estiver. Valmir, eu não ia falar isso agora não, mas no final do episódio tem uma surpresa da Estou pra você, tá? Ansioso. Olha, acabamos a gravação aqui, mentira. E para que isso acontecesse, para esse bate-papo aqui, para que você me veja aqui nesse momento, eu preciso de luz, de iluminação, de direção, de estúdio, de todo o aparato tecnológico. E é claro que eu estou no melhor de São Paulo, que é o Estúdio Pode Vir, sob comando do nosso nobre diretor aqui, o Anderson Anjos, que está para te atender da melhor forma possível, na Rua Vergueiro 1353, Paraíso, e mais informações no @estúdiopodevir.oficial. E durante esse bate-papo, é claro que vocês vão ver eu levantar essa caneca aqui algumas vezes. Neste momento ela tem água. Depois eu não sei o que pode virar isso aqui. Então vocês encontram não só caneca, mas todo tipo de personalizado no @show_canecas. E se você não posso assistir agora em vídeo, mas quero ouvir no Spotify, não tem um fone, corre lá para a Store IC que os caras têm o melhor para você. De fone de ouvido, tênis de corrida, camiseta de time, o que você quiser, né não, Anderson? É isso aí. Mas olha, então agora que a gente agradeceu os patrocinadores, eu quero aqui agradecer a presença do meu convidado, Valmir. Seja muito bem-vindo, é uma honra dividir essa mesa com você. E eu quero conhecer como é que começou toda essa história, porque como contadores de história a gente quer saber o começo de tudo, né? Primeiro agradecer toda a equipe do Site Talk, agradecer você, Felipe, hoje por estar me recebendo aqui. Uma recepção fenomenal, um espaço que de fato está a rigor. E para falar de começo, eu sempre gosto de trazer sobre o lar que eu fui criado. Então eu cresci no lar de vendedores, meu pai trabalhava há muito tempo e trabalhou como vendedor de peça de caminhão. E eu sempre cresci ouvindo a importância de saber vender. Tem uma frase que ele sempre me dizia que marca na minha cabeça até hoje, que é que ou você sabe vender ou trabalha para quem sabe. Então eu sempre tive em mente essa mentalidade de vendas. Ao longo da minha jornada, que a gente vai discorrer aqui ao longo do podcast, tive vários vieses, em que eu venderia, qual braço que eu seguiria, mas eu sempre tive em mente essa cabeça de vendedor muito enviesada pelo meu pai, principalmente. Porque criança a gente sabe que tem aqueles sonhos utópicos. Ah, quero ser médico, jogador de futebol, policial ou bombeiro, né? Acho que esses são as profissões mais clássicas que a gente tem. E eu já fugi disso, você já desde criança nessa... vendas, como é que eu posso fazer 1 virar 10? Sempre gostei muito de vender. E eu tenho uma característica que eu trago até hoje pra mim, que eu sempre fui muito curioso. Então eu nunca consegui ouvir algo sem entender o porquê. Então essa minha curiosidade eu acho que foi um fator determinante. E até hoje eu julgo como uma característica que eu tenho que me beneficia nesse segmento. E eu tentei jogar futebol um tempo, só que eu era perna de pau, então durou ali 6, 12 meses esse sonho. E aí eu segui de fato nesse caminho de vendas, de comércio, de aprender a comprar bem e vender melhor ainda. Então desde sempre eu tive essa semente na minha cabeça, que ao longo do tempo foi germinando até se tornar o que se tornou hoje.
Cara, e em algum momento você pensou em seguir diferente, achou que poderia não rolar, ou essa era a determinação até hoje e você olhando para trás, não teria feito escolha melhor? Na verdade, assim, Felipe, eu passei por negócios, né, que hoje eu vejo que não foram as melhores escolhas que eu podia fazer naquela época. Perdi dinheiro, perdi amigos, acho que eu perdi muito tempo também focado em coisas que eu não deveria ter focado. Só que foram esses erros que eu cometi que me trouxeram para estar aqui hoje. E criaram essa base, né? Criaram essa casca para que você tivesse essa notoriedade, esse desenvolvimento. Exatamente. Então, eu trago muito esse conceito de que todos os erros que a gente tem, eles formam ali uma base, um alicerce, para a gente poder cometer e evitar novos erros no futuro e acertar. Então, eu acho que todo esse passado que eu tive, que a gente vai aqui entrar em detalhes, mais para frente, foi substancial para a gente poder chegar onde a gente está hoje. Sim, você tem uma história que é inegável, apesar de ser muito jovem, né? E uma das matérias mais recentes que bombou e está repercutindo até hoje é uma do Globo, dos campos para os negócios. Traduza isso para quem está assistindo a gente. Não, muito bom. Grande parte do trabalho da minha família hoje é focado para o agronegócio. Então, começou com uma fazendinha, foi crescendo, botou um gadinho. E desde os 13 anos eu sempre tive inserido nesse ambiente do campo. E eu fui crescendo sempre com esse viés de trabalhar em uma área mais rural, questão de pecuária, agronegócio. Só que ao longo do meu ensino médio, ali dos 16 aos 18 anos, eu fui criando um apreço por outras áreas, que a gente vai falar adiante, que é tecnologia, principalmente. Eu acho que hoje, se eu fosse definir qual que é a área que eu mais atuo, é tecnologia. E também eu tenho uma atuação em saúde, hoje. Então, quando a gente traz esse do campo para os negócios, essa dicotomia que a gente criou aí, foi porque eu tive uma inserção inicial muito grande no campo. Então, eu aprendi a empreender dentro do campo, a montar uma equipe dentro do campo, a fazer contas dentro do campo. E depois eu traduzi todo esse meu conhecimento que eu obtive nesse segmento para os segmentos futuros, sejam ele tecnologia, saúde. Óbvio que cada um tem sua peculiaridade, mas eu consegui trazer muita coisa para utilizar nesses novos segmentos e ter êxito neles. Você já está mais do que claro que é um multi-investidor, é um cara que gosta de atacar em novas frentes. Olhando para trás de toda essa passagem que você teve, de tudo isso que você teve, o que te move a continuar a arriscar? Porque hoje você, se quisesse, poderia parar. Você está tranquilo, financeiramente atingiu o que você confortavelmente diria que é o suficiente para continuar vivendo, não teria necessidade alguma de ter esse trabalho de pensar, puta, o que eu vou criar? Tecnologia pra caramba, já tem um negócio demais, a cabeça fervendo, eu vou dormir pensando em tecnologia, acordo pensando em saúde, daqui a pouco eu quero uma fazenda de gado. Como que você organiza tudo isso e o que te dá esse gás? Não, uma ótima pergunta. E eu sempre sou questionado sobre isso, né? Sobre o que move a gente a continuar, a manter a perseverança, manter o esforço, conviver com o estresse contínuo. Eu sempre falo que eu acho que um gatilho que o empreendedor de sucesso tem é quando ele começa a entender o porquê que ele faz aquilo que ele está fazendo. Então, a partir de um momento, eu parei de entrar numa guerra só financeira. Então, não era mais sobre quantos reais você tinha na conta, sobre quantos reais você tinha investido, mas sobre quantas pessoas que você conseguia afetar positivamente com aquele negócio. Então, hoje, todo negócio que eu tenho com os meus sócios, a gente senta, entra em consenso e pergunta: quantas pessoas eu vou resolver, vou ajudar com esse problema? Tanto que parte do processo criativo que a gente tem hoje, Felipe, quando a gente tem uma ideia, ou a gente recebe uma ideia de um terceiro, eu faço a primeira pergunta, que é o quê? Essa sua solução, ela é um analgésico ou é uma vitamina? Ela ajuda a melhorar aquela dor ou ela resolve a dor? Então, quando a pessoa me responde, não, é um analgésico que vai resolver a dor da pessoa ou do público. Ponto positivo. E a segunda pergunta que eu faço é: essa sua solução é para um povoado, uma cidade ou para países, continentes? Para eu entender quantas pessoas que esse projeto tem potencial de mudar a vida, de auxiliar, de criar um novo processo. Então, quando a gente tem duas respostas, primeiro, uma dor que você vai resolver e vai resolver a dor de muita gente, a gente consegue progredir com muito mais facilidade em cima de montagem de equipe, montar o processo, fazer um business plan, progredir naquilo que a gente desenhou no começo. Então, sempre que eu tenho um projeto novo, ou até manutenção dos que eu já tenho atualmente,
eu sempre penso quantas pessoas eu estou auxiliando com isso. Em consequência desse fator matemático, o dinheiro ele é consequência Sim. desse acometimento que a gente tem para com as pessoas. E pode ser uma consequência tanto positiva quanto negativa. Correto. Independente do negócio, do segmento, eu acho que uma das principais dores dentro disso é você formar um time que está andando na mesma linha que você. Porque não adianta o cara falar que hoje tá aqui, não, bora lá, tamo junto, e daqui a pouco desvia, e às vezes você não tem controle. Mas, e uma coisa, a gente vai revelar a idade dele só no final, porque é surpreendente com tudo que esse cara faz. Mas hoje, com a idade que você tem, você lidera empresas, isso é público, e não estou falando para encher a bola dele, não, multimilionários. Então, seja na saúde, na tecnologia, na inovação. Você já, parece ter uma pergunta óbvia, mas na construção de todo esse processo, você já teve medo de alguma coisa dar errado, que fosse um efeito dominó, fosse acabar com tudo que você fez até aqui? E numa dessa você perdeu alguma oportunidade que você falou, cara, devia ter arriscado? Olha, Felipe, sobre medo é um tema que eu gosto muito de debater, porque eu não sou da vertente daquele perfil idealizado de machão, que não tem medo de nada, que é super confiante. Eu falo, todo negócio que eu vou iniciar, eu tenho medo. Só que o medo que eu tenho não é o medo que me impede de agir. É o medo que me faz trabalhar 2 vezes mais para evitar o erro, reduzir as chances do erro. Então, algo que me move é a chance de dar errado, de fato. Tem uma característica que eu percebo em mim e que ao longo da minha jornada eu percebi em outras pessoas de sucesso, que mais do que a vontade de ganhar, era o medo de perder. E eu observo isso muito em mim. Então, sendo saudável, eu não estou aqui para discutir o que é saúde ou não, mas é o que funciona. Sempre quando a gente vai iniciar um projeto, um serviço, um produto, a gente tem que desenhar 10, 20 possibilidades de dar errado. E quais são as ações para que se um ou outro acontecer. Então, eu acho que o medo, ele é uma ferramenta que é útil para quem empreende, se for utilizado da forma correta. É um impulsionador, né? Impulsionador. E sobre o risco, eu sempre gosto de falar que sem o risco não há recompensa. Então, a gente tem que ter um risco, só que com a calculadora no bolso. Então, não adianta você fazer um investimento de forma imprudente, você adquirir uma empresa, adquirir um percentual, iniciar um negócio sem ter preparo e falar, não, estou arriscando. Isso não é um risco, isso é imprudência. O que é o risco? É você ter uma base de conhecimento, é você entender do nicho que você está adentrando, e aí sim você dá um passo onde você não tem uma garantia matemática, mas que você entende que se você fizer 10 negócios e um der certo e 9 derem errado, você vai ter um retorno, porque o risco ele tem essa vantagem. Foi de uma forma muito bem construída, muito né? bem Teve construída. base. Então, tenho esse apetite pelo risco, mas sempre com a calculadora no bolso, desenhando, projeção, para que a gente possa ter um resultado aí, pelo menos em um espectro desses negócios de forma eficiente. É aquele, né? O combinado e o calculado não sai caro, sai o preço justo. Você já disse aqui desde o começo, atua em diversos segmentos, e muito se fala de que para qualquer coisa na vida você tem que ter um foco. Você hoje é saúde, tecnologia, inovação. Você diria que você construiu isso de forma sólida porque teve foco, ou acabou sendo uma loucura muito bem administrada e por isso essa base para você continuar arriscando? Assim, Felipe, eu sempre tive um enfoque maior em tecnologia. Então, todos os ramos que eu adentrei, seja o ramo imobiliário, seja o ramo da saúde, eu sempre entrei muito com esse mindset de inovação. E eu acho que foi isso que me trouxe segurança para poder entrar em novos nichos. Eu sempre falo que a minha empresa de tecnologia, que é a Inova, que é uma empresa que a gente desenvolve software para terceiros, como indústria, e tem produtos próprios para poder vender, foi uma empresa fundada por vendedores. Né? Eu e o Breno, que é meu outro sócio, a gente fundou essa empresa sem ter um background técnico de desenvolvimento, de saber fazer código. Mas a gente entendia que havia uma necessidade desse projeto, porque eu circulava em ambientes de pessoas que eram capitalizadas, que tinham um nível de consciência, e eu sempre ouvia, Felipe, meu sonho era fazer um projeto assim, assim, assado. Meu sonho era resolver essa dor assim, assim, assim. Só que virava uma conversa de bar. Então, depois de 10 minutos, a conversa morria e ninguém progredia. E eu sempre ouvia isso e ficava na minha cabeça, martelando. Por que ninguém intervém e fala, vamos fazer acontecer, vamos marcar uma reunião? E eu identifiquei essa dor. E eu fiz um estudo do mercado, e aí que entra o que eu falei do risco calculado. Eu identifiquei uma dor, mas eu não entrei de cara nesse mercado. Eu fiz um estudo, fiz o benchmarking que eu tinha que fazer, entendi quais que eram as principais dores de quem tinham negócios parecidos com os meus. A dor era A, B e C, que era principalmente vender. Vender software é muito difícil no mercado que a gente tem hoje no Brasil,
Porque são produtos caros que levam tempo e ou o cliente não tem o dinheiro ou não tem o nível de consciência para entender que o software é importante. E como eu era vendedor, e meu outro sócio também era vendedor, a gente falou, não, a gente tem a arma para poder resolver essa dor. Quer saber vamos vender? Vamos dar a munição que os caras querem. Vamos dar munição. Vamos dar a munição e vamos construir a arma para ele atirar, né? Exatamente. Então a gente identificou a dor, fez o estudo, montou um projeto e montou o time. E eu acho que essa fase aqui de montar o time é a parte mais sensível. Você até citou antes na questão da pessoa entrar e sair, não cumprir com a palavra, às vezes uma pessoa que tem um perfil muito diferente do que parecia ter durante a contratação. Eu sempre falo, se você perguntar para 10 empreendedores hoje, qual o seu maior gargalo? 9 vão falar mão de obra, capital humano. Porque é muito difícil hoje, primeiro, você contratar bem e você fiscalizar bem os processos. Então, a gente sempre teve um enfoque, e isso eu trago para todas as minhas empresas. Novamente, fazendo aquele link que eu falei do campo, da saúde e da tecnologia. Eu sou um grande tarado, né? Estou usando uma palavra não adequada. Calma. Não se aguce, que o horário permite, gente. Espera lá. Por RH. Então, eu sempre foquei muito em como que vai ser a contratação, no onboarding, na rampagem da pessoa. Então, para te dar um exemplo hoje, na Inova, que é a minha principal empresa de tecnologia, a nossa contratação do D0 até, de fato, a pessoa começar a trabalhar são 60 dias. Que a gente faz o onboarding, faz a rampagem, faz a seleção, a gente faz uma prova de aptidão técnica. Então, isso faz com que a gente tenha um turnover ali muito baixo de funcionários. A gente consegue manter uma mão de obra eficaz, que tenha tempo de trabalho e entenda agora sim a cultura da empresa, para poder aplicar. E tem a qualidade em todo o processo. Né? Exatamente. Porque, eu sempre falo, Felipe, que quando a gente vai crescendo com o negócio, vão surgindo complicações. Ou seja, às vezes você tem um problema, meu cliente não recebeu a peça que ele tinha que receber. O problema está no entregador, está no vendedor, está na pessoa do caixa, está na pessoa que faz a de almoxarifado, está na transportadora. Então, cada problema simples começa a ter 5, 6 pessoas que podem estar envolvidas. E se você não identificar onde está esse gargalo, você vai estar sempre culpando a ponta, que é o entregador, o vendedor. Às vezes está no criativo, que foi feita uma campanha errada para um público... Totalmente diferente, exatamente. Então, a gente ter essa percepção de crescimento da empresa, de próximos passos, entender processos, foi um diferencial que eu tive, e meus sócios também tiveram, me ajudaram nisso, para a gente montar negócios em diversos nichos diferentes, mas todos com um êxito. Olha, e pegando isso, essa tua fala como gancho, tem uma frase sua que é muito famosa por aí, pelo menos me disseram, não, Vitória, brincadeira, visão sem execução é ilusão. Né? Como, repito aqui, é uma frase tua, uma das mais marcantes, né? E qual projeto te provou isso na marra para que essa fosse uma frase de ordem, digamos assim? Uhum. Assim, Felipe, até parafraseando uma outra pessoa que eu gosto muito, que é o Thales, ele fala que um balde de ideias vale 10 centavos. Eu sempre convivia num ambiente onde as pessoas falavam, mas eu tive a ideia de fazer isso há 10 anos atrás, mas não fiz, deu errado. Então, eu parei de ter apreço por ideias, eu comecei a ter apreço por projetos. Então, como eu estou num ambiente onde eu sempre estou ouvindo clientes, parceiros, sobre desenvolvimento de tecnologias, ideias na sua base, claro, eu comecei a planejar todas as ideias que a gente trazia para a mesa. Então, ok, você quer fazer um projeto que vai resolver essa dor. Qual o tempo de desenvolvimento? Qual a equipe que vai ser necessária? Como é que vai ser o lançamento? Qual que vai ser a equipe comercial? Aí, às vezes, chegava na quarta linha, já não tinha mais o que andar. Então, você vê que aquela ideia não tinha futuro naquele cenário. E eu trago isso para muitos projetos meus, e eu vou trazer aqui o primeiro que a gente fez, que foi o Zapflow, que é um software de vendas via WhatsApp, que a gente desenvolveu para facilitar quem vende hoje através do WhatsApp, que é um grande percentual de empreendedores e vendedores no Brasil, que a gente começou esse projeto com a ideia, e a gente ficou estudando, e quando a gente foi ver, 3 meses de estudo, alguém lançou algo muito parecido nesse tempo. Eu já trago uma outra frase da tecnologia, que é: quando você está pensando, tem alguém desenvolvendo. Quando você está desenvolvendo, tem alguém lançando. Então, a gente perdeu muito timing, muito preocupado com a ideia. E a gente iniciou o projeto quando viu isso e em 1 mês de projeto que a gente estava desenvolvendo, a gente conseguiu resolver a maioria das dúvidas que a gente não tinha resolvido antes. A gente botou a mão na massa. Então, às vezes, o empreendedor que vai começar, que quer começar a empreender, ele pensa: eu não estou preparado, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei se eu vou conseguir progredir nisso. A melhor dica que você pode ter, o conselho é: comece. Quando você começar, vão surgir novas dúvidas, que vão te trazer novas soluções, vai te trazer um background, e você vai conseguir andar com aquele negócio de uma forma que você nunca esperou, se você for ficar desenhando tudo do começo.
Porque é aquela coisa também, né? O pessoal fica pensando em erro, em acerto, no será se isso fosse dessa forma, quando de fato a execução é quem vai dar o tom e quem vai fazer diferente. Porque se eu não executar e não acontecer aquele erro, se eu vou fazer venda, não souber que o meu CRM deu pau na integração com o WhatsApp, eu não vou saber como fazer. Não vou conseguir pensar numa solução para isso, né? Eu sempre falo que assim, quando a gente começa uma nova empresa, um novo investimento, aqueles primeiros 45 dias, 60 dias são muito sensíveis. Porque surgem problemas, surgem vieses que você nunca tinha conseguido conceber previamente. Então, se você fica sempre esperando ter a resposta perfeita, se você fica esperando ser a pessoa 100% preparada, sempre vai perder o tempo, o time para poder avançar naquele projeto. Então, eu falo que eu não sou um pensador, eu sou um fazedor. Então, sempre que eu recebo um projeto, uma ideia, ou eu tenho essa ideia ou projeto, a minha prioridade número 1 é botar num papel os passos que eu vou tomar, pensar quem que vai me ajudar a fazer esses passos e botar em prática. Isso já é uma execução, né? Já é uma execução. E eu, assim, Felipe, eu tenho uma característica muito curiosa, que eu funciono muito mais à noite. Então, a minha cabeça, quando eu deito para dormir, eu tenho 1000 ideias. E eu comecei a escrever essas ideias. Então, às vezes eu tô deitado, virando na cama ali, 1 da manhã, e eu penso, pô, se a gente fizesse isso, eu vou lá e escrevo. Isso já é uma execução. E eu comecei a perceber que eu comecei a maturar muito mais meus projetos através disso. Então, sempre que tiver uma ideia, tiver algo que você veja o futuro naquilo, anote, faça um plano, faça uma projeção, um business plan, conversa com alguém que entende mais do que você daquilo, para ver se faz sentido, mas não deixa morrer no e se. Eu tentei, eu achei que daria certo, faça. Tá vendo? Quando você acordar 3 horas da manhã com aquela ideia, bota nem que seja no bloco de nota do celular. Porque tá ali, é a tua virada de chave. E dentro disso hoje, é lógico que tem o lado sério, o lado com base, com fundamento, mas tudo em rede social virou modinha, digamos assim. E o que mais te irrita? Porque hoje você é um cara sério, que desenvolve, que não para de pensar, que está aqui falando com a gente, mas eu tenho certeza que a cabeça está martelando, já pensando em alguma outra solução. O que será que estão fazendo lá na empresa? Será que estão executando isso? O que mais te irrita nesse empreendedorismo de palco hoje? Porque você pensa, pô, eu sou um cara que eu trabalho tanto, eu sei como é que é a dor do negócio, e esses malucos aí usando isso para ganhar like à torta e à direita? Olha, Felipe, eu sou um grande crítico dessa vertente que você trouxe aqui agora, que é esse empreendedorismo de palco. Porque muitas vezes alguém tem um caminho que seguiu para poder vencer e ela acha que aquele é o único caminho que existe para os outros. E eu discordo muito disso. Eu sempre falo que o caminho para dar errado, para o fracasso, eu sei qual que é não fazer nada. Mas o para dar certo, cada um tem o seu. Então, e existem algumas falácias, né? Acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, ler 10 livros por mês, que vai te gerar só uma obesidade mental, você não vai conseguir executar nada, você nem lembra o que você leu no começo do mês, que você, por ter uma notoriedade em cima de um palco, ter resultado, você traz aquilo para alguém que está te vendo ali de baixo para cima, a pessoa vai escutar e falar, não, então eu não estou dando certo porque eu não estou tomando banho gelado, porque eu não estou acordando 5 da manhã para fazer exercício. Quando isso são coisas que, na verdade, eu vejo muito mais como características pessoais, com certeza alguém vai se beneficiar disso. Mas não todo mundo vai se beneficiar. Absoluta, né? Então, existem verdades absolutas? Existem. Trabalhar muito, tentar inovar, entender a dificuldade do processo, isso é absoluto. Mas existem variáveis que funcionam para mim, que não funcionam para Felipe, não vão funcionar para Zezinho, não vão funcionar para Joãozinho. Então, quando você faz essa conversa, essa palestra, para poder vender uma solução que é mentirosa, que é falaciosa, você convence milhares de pessoas a fazerem algo, elas vão fazer, vão se frustrar e vão desistir de empreender por causa disso. E aí você se criou em cima de uma verdade que de verdade não tem nada. E pegando mais essa fala aí, a gente sabe que quando o sucesso chega, todo mundo dá tapinha nas costas, aplaude, pô, torcia para você. Mas, na verdade, você sabe que não. Como é que você hoje, acredito que deva ter acontecido com você, ainda mais por você ser muito jovem e ter chegado nesse patamar, para separar o Valmir PJ do Valmir PF e ter esse filtro de não ter ao seu lado essas laranjas podres? Isso é um tema muito interessante, né? Que é para que a gente vai dar ouvidos, de quem a gente vai ouvir conselhos
tanto no momento de dificuldade quanto no momento de vitória ou de glória. E eu sempre fui muito radical quanto a isso. Então, isso aqui nem é um conselho que eu dou pra você, mas é o que eu faço hoje. Eu sou muito pouco sensível a críticas e a elogios. Então, quando alguém me critica, eu pondero bastante de quem vem aquela crítica, o que ele está criticando, e a mesma coisa sobre o elogio. Porque o elogio, ele tem, às vezes, um potencial mais destrutivo do que a própria crítica, que é quando você cai naquilo de você é o cara, você é muito bom nisso, vamos ficar junto, você é muito bom, você é genial, você é um 01 nisso, entendeu? E esses elogios, eles vão criando uma mentalidade em você de que, mas já tá bom então, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu sou diferente, não tenho mais que estudar tanto, não tenho mais que trabalhar tanto. Um certo comodismo, né? Comodismo. Pô, se eu sou tão bom, por que eu vou fazer mais? Já tá bacana, já estamos falando isso. Então, eu me blindei dos dois lados, dos dois extremos, tanto das críticas quanto dos elogios. Obviamente que tem pessoas hoje que eu sei que estão comigo desde o começo, que sempre estiveram comigo independente de empresa, de investimento, que estão comigo até hoje. E essas pessoas eu quero ter do meu lado nos meus negócios. Porque eu sempre falo que eu não posso dar o primeiro passo na escada pela pessoa. Eu não posso falar, vamos fazer acontecer. Ela tem que ter atitude de questionar, de querer fazer parte. Mas quando eu dar o primeiro passo, eu tento ajudar para dar o segundo, o terceiro, o quarto. Porque quando eu comecei, me ajudaram também. Eu mostrei interesse. O primeiro negócio grande que eu fiz, Felipe, foi um com o Janguier Diniz e com o Stanley Bittar, que são 2 bilionários do Brasil hoje, que foi uma fintech da saúde que a gente desenvolveu. E sempre que eu saía com eles, eu tinha uma visão muito simples e prática do que eu queria fazer, que era aprender o máximo possível. Então a gente saía para comer, eu queria ver como é que ele pegava no garfo, que eu não tava pegando. Absorver tudo que... introjetar o cara ali. Exatamente. Porque eu pensava, o que ele sabe que eu não sei ainda? E eu demonstrava esse interesse, que era um interesse genuíno. Né? Exatamente. Não um interesse por querer alguma coisa dele, nada disso, interesse genuíno de querer aprender. Tanto que eu só queria aprender sem nenhum retorno financeiro em cima daquilo. E eles me ajudaram muito nisso. Um grande amigo que eu tenho também é o Thiago, que é também o meu sócio. Também fez parte dessa trajetória que eu tive de empreendedor, que foi uma transição muito rápida, né? Eu falo que a gente saiu de 0 a 10 meses de faturamento em 12 meses, entendeu? Com empresas que começaram com zero capital social, basicamente. Então, eu tive pessoas que me ajudaram muito nesse começo, mas eu reconheço que eu dei o primeiro passo. E elas me ajudaram no segundo e no terceiro. E é isso que eu faço hoje com as amizades que eu tenho desde o início. Eu espero dar o primeiro passo e aí eu tento ajudar para progredir. É aquela coisa, a estrada tá lá. O ato de querer caminhar é seu. Sim. Você caminhando ou não, ela vai continuar. E você tem as direções, você tem as possibilidades. Eu posso querer pegar na tua mão, mas não adianta. E assim, Felipe, cada um tem a sua jornada. Sabe, todo mundo aqui tem as dificuldades que ninguém sabe, tem as facilidades que também ninguém sabe. Cada um sabe o que tem que fazer para poder progredir. Então, a gente tem que tentar orientar. Eu sempre faço esse trabalho e foi o que me ajudou no começo. Receber a orientação certa das pessoas certas. Mas o acordar mais cedo, acordar 1 hora antes, dormir 1 hora depois, tem que vir de dentro. É isso. E hoje a gente está num mundo, você sabe melhor que ninguém, porque é uma das frentes que você atua, de tecnologia para tudo. Nós estamos aqui na internet porque tem uma tecnologia, tem uma câmera, tem um dispositivo que leva para que as pessoas nos vejam. Olhando para o futuro, você acha que o futuro está na tecnologia, está nas pessoas, está nas máquinas, ou nessa coragem de arriscar e... vamos embora. Ótima pergunta. Tecnologia é um tema que eu sempre tive muito apreço. Eu até republiquei hoje um story no meu Instagram, que a Amazon demitiu 14 mil pessoas por causa de IA. Conseguiu otimizar processos, né? Então já vou fazer um link daqui a pouco no porquê que isso aconteceu e como que isso vai afetar o nosso futuro. Sobre o que eu acho que tem que ser feito, se é ter a coragem, o risco, ou se adaptar ao mercado, à tendência. Eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado com tendência. Há 4 anos atrás, todo mundo falava sobre NFT, aquela figurinha de macaco, que pagavam milhões para ter, falavam sobre terreno no metaverso, e todo mundo investia, achava que ia ter um retorno gigantesco, porque estava na boca do povo. E hoje ninguém mais fala sobre isso. A ideia morreu. E a gente tem outras tecnologias ou inovações que vão tendo manutenção ao longo do tempo. Então, o principal fator que vai decidir se aquele projeto vai ter resultado ou não é o tempo. A prova do tempo, ela é
a mais eficaz que existe, que é algo sobreviver às tendências. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente vive num mundo onde a gente recebe 1000 informações por segundo em rede social. Se a gente não conseguir fazer uma diferenciação, fazer um filtro naquilo, a gente vai entrar em tendências erradas, vai perder dinheiro e vai acabar se frustrando com o mercado. Então, eu sempre falo, faça um estudo do mercado, entenda os projetos. Eu sempre fui muito estudioso. Eu gosto muito de ler, de fazer curso de empreendedorismo, curso de tecnologia. Até hoje eu sou um estudioso. Para sempre, quando eu receber uma informação que possa aparecer ali algo em primeira mão, eu posso analisar se de fato é algo em primeira mão, se vai durar a prova do tempo. E já fazendo link com a sua pergunta do que eu vejo para o futuro. Hoje, a principal causa de empresas fecharem no Brasil é a falta de inovação. Então, a gente vive num mundo onde muitas empresas de médio e pequeno porte, principalmente, ainda vivem à base de Excel, por exemplo. E isso são dois principais motivos. Primeiro, nível de consciência do empreendedor, e porque o público que desenvolve os softwares não quer chegar nesse público. E esse é um diferencial que a gente tem hoje na Inova. Ficam muito reféns dos processos antigos. Né? Dos processos. Tanto que a gente na Inova, a gente tem olhos abertos para esse público C, D, um empreendedor que está iniciando, que tem até 10, 20 funcionários, porque ninguém está de olho nessa pessoa. E é justamente esse grupo de pessoas que move o Brasil hoje. Não é o empreendedor multibilionário da Faria Lima, que faz com que o Brasil caminhe. É a padaria do seu Zé, que funciona na esquina, que abre 5 da manhã, fecha às 18 horas. E ninguém está de olho nessa pessoa para poder auxiliar ela com a tecnologia. E a tecnologia, ela não é, já fazendo o link com o que eu falei da Amazon, ela não é algo que vai substituir o ser humano. Eu nunca pensei dessa forma. Mas eu acho que a pessoa que não se interar com a tecnologia vai ser substituída por alguém que se inteirou. Então, quando a gente fala de IA, que é hoje o que está mais em moda, o que está em voga se fala hoje quando fala de inovação, a IA não vai substituir o ser humano. Ela vai substituir o ser humano que não está por dentro daquela tecnologia. É a inovação do processo, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente sempre tenta otimizar o que já existe. Poucas vezes a gente cria algo novo. A gente geralmente pega o que já existe e demora 10 segundos para passar do ponto A para o ponto B. A gente põe tecnologia para durar 2 segundos. Então, às vezes, uma mensagem que sai de um setor, vai para o setor B, C, D e E, a gente consegue fazer algo que vá do setor A para o setor E, de forma direta. Então, a gente pega processos e otimiza. Tanto que um produto que a gente tem hoje na Inova, que a gente chama de Discovery, o que a gente faz? A gente pega uma pessoa da nossa empresa, um especialista, põe dentro da sua operação para ficar com você 45 dias só observando e anotando os processos. E depois de 45 dias ele chega e fala para a gente, a gente pode entrar no processo A, no processo D e no processo F para otimizar. Aí a gente já faz uma entrega sob demanda para aquele cliente. Porque muitas vezes aquele empreendedor, ele não tem o nível de consciência da tecnologia. E eu não vou culpar ele. Ele está preocupado com o FGTS, com o imposto que tem que pagar, com um concorrente que está abrindo uma outra loja, está preocupado com um monte de obra, preocupado com o governo. Não tem tempo de olhar para a tecnologia. E a gente faz esse serviço para ele. A gente vai olhar por ele para a tecnologia e vai trazer uma solução que vai economizar X reais em X meses, fazer com que ele cresça com uma velocidade muito mais ampla e mais eficaz do que antes. Porque, por exemplo, um cara que vende negócio, que trabalha com expansão, com franquia, tem lá um CRM, um WhatsApp, aí passa o final de semana, o lead esfria, sendo que você poderia ter uma tecnologia que automaticamente atendesse esse lead, te trouxesse o cara qualificado para você só chutar pro gol. Eu ouvi ontem uma história, eu estava num jantar com um amigo meu, com o Diego, que ele falou que ele faz aula de badminton, né? Ele até é campeão estadual. E ele tem um professor de badminton que tem 250 alunos hoje, um número muito elevado. E ele falou que esse professor não tinha nenhum controle dos alunos nem dos pagamentos. Então ele simplesmente tinha algo ali na cabeça dele, ia recebendo os Pigs, ia salvando, só que não tinha um processo em cima disso. Foi feita a implementação e com 2 meses o resultado que ele teve foi absurdo. Um produto simples, mas que se não tiver alguém para poder fazer esse impulsionamento, para falar como que vai ser esse processo, implementar o processo, que é muito importante. Não adianta a gente desenvolver um produto, um software e falar, toma aí, se vira. Treina a sua equipe. A gente não tem como fazer isso. A gente desenvolve o produto, faz a implementação, oferece o suporte, para que eu tenha certeza que quando a gente terminar todo o processo, a equipe deles entenda o porquê que tem que usar a tecnologia. Não usar porque alguém mandou usar, mas porque traz resultado, traz eficiência e reduz a perda de tempo daquele funcionário, daquele colaborador. Entender o bastidor disso, né? Entender todo o processo, entender a concepção da ideia, porque senão é só mais uma ordem. Só mais uma ordem, exato.
E falando aí de novos processos, de novos projetos, eu sei que ainda para esse final de ano, que é uma reta curta, você tem novas ideias aí para serem lançadas. Se puder ou não dar spoilers, mas o que você consegue adiantar para a gente? O que vem de novidade por aí? O que a gente pode esperar dessa cabeça multipensante? Sim, Felipe, eu sabia que essa pergunta ia vir. Então, assim... E não foi tão intencional, hein? Mas a gente tem um projeto muito grande, com potencial aí de primeiro abranger nacional, depois Latam, depois até mundo. A gente está numa fase muito sensível de investimentos ainda, então a gente não pode abrir muita coisa. Mas eu posso falar que vai ser algo que vai afetar a nível de saúde. Então a gente está novamente trazendo algo para a área da saúde que consiga ter um grau de volume de pessoas muito grande inseridas, porque a gente vai manter o que a gente mantém de ideia da Inova, que é um preço baixo, um preço acessível. Então a gente tem um projeto que vai vir para um público C, um público D, com a mensalidade ali de R$30, R$40, que vai estar agindo na área da nutrição. Eu acho mais que eu posso dizer é isso. Mas a gente já está às vésperas do lançamento, a gente está fazendo um funding agora, uma estruturação financeira para a parte comercial do projeto, que é algo que eu estou apostando nas fichas já fazem 12 meses, que a gente teve que desenvolver, teve que testar, levou para investidores, para fundo de investimentos, para fazer análise do projeto. Para quando a gente fizer o go-to-market, a gente ter segurança de que a gente fez o trabalho de casa bem feito. Mas não foi só aquela coisa que você pensou, vamos lá fazer que vai dar certo. Exatamente. É tudo estruturado. Até porque assim, Felipe, a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então sempre que a gente tem um lançamento, óbvio que vão ter erros, vão ter bugs, faz parte do projeto. Só que a gente faz algo com tanto carinho, com essa visão, novamente, não só financeira, mas uma visão ética, moral e social em cima do projeto, que a gente até passa às vezes do ponto de cuidado. Mas para fazer um lançamento adequado, um lançamento correto, e que a gente possa, de fato, facilitar a vida dessas pessoas na ponta da cadeia. Ó, tá vendo? Você que assina 2, 3 em streaming, cancela um e assina esse projeto que vai vir por aí, porque o negócio tá bombando. Ele não quer soltar muita coisa aqui, mas a gente entende, sabe que é por precaução, por segurança, mas daqui a pouco vamos conseguir, na prática, enxergar de que era uma coisa esperada, né? E a gente já se encaminhando aqui pro final, eu queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado para quem está assistindo. A gente sabe que hoje todo mundo acha que sucesso é sorte. E a gente sabe que não é. Você é a prova disso, a gente tem outras pessoas que são tão provas quanto. Então, para quem está assistindo, deixa aquele recado que vai tirar o cara do comodismo e falar, meu filho, levanta aí e vai trabalhar, porque o sucesso é para quem acorda cedo e trabalha duro. Ou não tão cedo, mas que trabalhe duro. Vou trazer uma frase, novamente, do meu pai, que ele sempre me falou desde criança. Sempre que eu tenho uma dificuldade, eu trago ela para mim, que é boi pelo chifre, cavalo pelo lombo, homem pela atitude. Então tenha atitude, faça o diferencial, pense fora da caixa. Sempre que você vê algo que todo mundo está fazendo, se questione, porque todos fazem. E fique atento no mercado de inovação e tecnologia. Foi o setor que mudou a minha vida e é algo que pode mudar a sua. É isso. Meu filho, corta pra mim aqui, deixa na geral, porque eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora me assistindo, me acompanhando, porque sem você aí do outro lado também nada disso seria possível. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.